Seja muito bem-vindo a mais um podcast Top das Galáxias. Esse podcast é para coaches e mentores que querem ganhar bem e viver do que amam. Eu sou Nando Teixeira. E eu sou a Dani Teixeira. Super Gêmeos, ativar. E hoje o tema do nosso podcast é criminalização do coaching no Brasil. Então deixa eu já fechar a cara, porque terror. Eu detesto esse tema. Eu só tô gravando porque vocês ficam pedindo, tá? Eu acho, assim, sem noção a gente ficar conversando sobre esse tema. Porque nós sabemos que é besteira pensar nesse assunto. Mas, como muitas pessoas têm dúvida, a gente tem que falar disso de novo, né, Nando? Com certeza, e assim, é besteira porque não vai acontecer, tá? Já dando um spoiler do assunto todo, é besteira porque não vai acontecer, mas óbvio que é uma preocupação relevante para quem não conhece, não sabe o que a gente vai explicar aqui agora nesse podcast, tá? Então sim, é um tema relevante, por isso que a gente está trazendo aqui para você, para te deixar de boa na lagoa, né? Sobre esse assunto. Mas é um tema que me deixa irritada. Sabe? Me deixa irritada porque, assim, tem tanta coisa pra gente fazer já na vida, sabe? Quem tá estruturando um negócio de coaching tem que preocupar com tanto detalhe. E aí você vai ficar nessa de, porque vão transformar o coaching em crime. Não, é por isso que eu perco a paciência, entendeu? Paciência não é muito meu forte, então, né? chegou aqui a dica número 1 de Dani Teixeira. A dica número 1 é: esquece esse assunto, pode ir pro próximo. Mas, claro, vamos tratar sobre esse assunto aqui. E aí vem a primeira pergunta sobre isso, né, Dani? Como é que surgiu esse assunto de, o coaching vai ser criminalizado no Brasil, né? E aí vem a primeira, assim, é natural que as pessoas que não entendem o mínimo de direito, né, fiquem preocupadas com isso. Verdade. Né? Agora, assim, eu e a Dani, diga-se de passagem, nós temos a formação, sim, nós somos bacharéis em direito. Dani chegou até a tirar o AB, sim, dela, né, eu nem tirei. Não só tirar o AB, né, Nando? Eu era advogada, pelo amor de Deus, olha o jeito que ele fala. Tem esse detalhe, né? Mas eu era advogada, servidora pública, trabalhava com processo todo dia, porque do jeito que ele falou aí, pareceu assim, né? Ela tirou a OAB aqui, ó, pra você. Coisa de irmão. Ela tirou e chegou a ser advogada. Só porque você não tirou. Atuante. Aí vem a questão, ó, vocês vão ver aí, ela fica aí contando vantagem, né? Falando, eu tirei, né? Só que quem vai falar mais hoje sou eu. E outra, ele não tirou porque ele não quis, né? Primeiro porque eu não tirei porque eu não quis. E o segundo é que eu sou muito mais detalhista, o meu perfil, eu sou mais analítico do que a Dani, né? Então, normalmente, quando tocam nesse assunto, quem fala sou eu por isso, né? E como é que surgiu essa história de criminalização do coaching? Algum cidadão, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso é público e notório na internet, se pesquisar no Google, fez uma proposta de discussão legislativa sobre a criminalização do coaching, né? E aí, essa proposta, ela ganhou virou notícia, então ganhou muita publicidade, né? E aí nessa proposta as pessoas votam se querem que haja essa discussão legislativa ou não, né? Ou seja, se os parlamentares, né, se os deputados e senadores, se para a população é relevante discutir esse assunto, né? E aí, como ganhou muita publicidade esse termo, né, polêmico, a criminalização do coaching, muita gente foi lá e colocou sim que tinha que discutir esse assunto lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Povo à toa. E aí, na argumentação para discutir essa proposta, estava escrito lá que é muita propaganda enganosa, que as pessoas ficam prometendo cura de doenças, que ficam prometendo coisas que elas nem... Reprogramar o DNA. Reprogramar o DNA, de acessar lá o interior do interior da pessoa, o DNA, né, para resolver todos os problemas. Isso daí não tem nada a ver com coaching, né? Então, a primeira grande falha é que o título criminalização do coaching não tinha nada a ver com a descrição, porque tudo isso, todas as descrições que a pessoa colocou lá sobre a criminalização do coaching, não era coaching. Nem, né? Coaching meu Deus. Nem coaching Então, já tem esse vício de origem aí. O segundo ponto, né, que eu quero destacar em relação a essa proposta
é que é uma proposta, isso mesmo, proposta de discussão legislativa, é uma coisa assim muito distante de algo se tornar lei, né? Porque proposta de discussão legislativa, o que acontece? Se foi aprovada, né? Se muita gente falou que é relevante, aí se cria uma comissão para estudar sobre o assunto, chamam pessoas notáveis para falar sobre aquele assunto, e aí depois disso a comissão vai decidir se propõe alguma coisa, alguma lei para regulamentar aquele assunto, e aí os deputados têm que aprovar, depois o Senado tem que aprovar, depois o presidente tem que sancionar, né? E aí só depois disso ele vira lei, né? Mas, como eu acabei de dizer, a descrição não tinha nada a ver com o coaching em si, né? Então, assim, criminalizar o charlatanismo, propaganda enganosa, não precisa, porque isso já existe, tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto também no Código Penal, né? E aí, claro, nós não vamos entrar nesses detalhes sobre isso, porque não tem nada a ver com o coaching em si, né? Exatamente. E ó, vocês ficam falando que eu não deixo o Nando falar no podcast, né? Direto, né? Quando cortam o nosso podcast em pedaços pra colocar lá no Instagram, aparecem partes onde só eu tô falando. Mas é claro, só eu falo mais como da cobra, né? E hoje o Nando vai falar mais que eu. Ê! Olha que legal. Então, ó, atualizando, vamos lá, voltando sobre essa proposta, né? Até onde eu acompanhei aqui, sim, começou-se uma discussão, porque a maioria da população que votou nessa enquete disse que era relevante, né? Então atingiu o número mínimo para virar uma discussão legislativa. Mas da discussão legislativa não tem proposta de lei, né? Não tem projeto de lei pronto, não tem nada avançando no sentido de criminalizar o coaching no Brasil. Até porque, e aí vem a próxima pergunta, né? Então, e se tivesse? E se tudo der errado aí, sabe? Se tudo funcionar do jeito que essa pessoa que propôs colocou lá, é possível criminalizar o coaching no Brasil, Nando? É impossível, pelo menos na vigência da nossa atual Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, né? Lá no artigo 5º, né, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais, ele fala que é livre o exercício de qualquer profissão ou ofício, né? E a lei pode, no máximo, regulamentar essa profissão, né? Então, você não pode criminalizar uma profissão como o coaching. Quer ver uma coisa curiosa? Vamos lá, vamos para a profissão mais antiga do mundo, dizem que é a mais antiga, né? Que é a prostituição, ser prostituta, prostituto, né? Que do ponto de vista moral, né? Não entrando nesse campo aí, né? Que é uma coisa super polêmica, existe essa profissão, isso é fato, ela existe, né? Tem pessoas que são remuneradas para isso. Ela é uma profissão que não é crime. Não é crime ser prostituta, é crime ser cafetão, né? Que é ganhar dinheiro em cima da prostituição dos outros. Né? Mas ser prostituta em si não é crime, né? Então nem essa profissão que tem, do ponto de vista moral, é questionável, ela é crime. Imagine o coaching. Eu fico imaginando a pessoa tentando tipificar, né? Colocar lá na lei que coaching é crime. Porque o coach ele ajuda a pessoa a conquistar suas metas, seus objetivos, né? A pensar e agir diferente para ter uma vida melhor. Aí você imagina o tipo penal, né? Escrever lá o crime: sair do ponto A para o ponto B. Pena de 5 a 10 anos de reclusão. É impossível, né? Impossível porque é totalmente fora da lógica da realidade. É tão sem noção, por isso que eu não gosto de falar desse tema, entendeu? Pra gente que é do direito, a gente era, né? Opa, o que eu falei que eu sou do direito, tem base? Pra gente que era do direito, é tão óbvio que isso é absurdo, que na hora que alguém fica perdendo sono por causa disso, é porque eu fiz a formação, eu tô com os meus clientes aqui, meus parentes estão falando que vai virar crime e tal. Gente, me mandou mensagem chorando por causa disso aí. E é o tipo de preocupação que não deveria nem existir, entendeu? Se for para preocupar do coaching ser crime do Brasil, preocupa com o raio que pode cair na sua cabeça também, tá? Preocupa em jogar na Mega Sena para ganhar também, porque no campo da probabilidade tá tudo lá próximo, tá bom? Tá tudo lá próximo.
Ou seja, extremamente improvável e, neste caso, na vigência da Constituição Federal atual, que é a nossa lei máxima, é impossível. Tá? É impossível. O máximo que pode acontecer, inclusive com base no que eu acabei de dizer do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é regulamentar o coaching no Brasil. E aí o que é regulamentar? É falar assim, o que pode ser feito, o que não pode, talvez definir um conselho regional, conselho nacional de coaching no Brasil, tá? E ainda assim é muito difícil que isso aconteça, porque existem muitas escolas e interesses diferentes que a gente vê que assim, os coaches, de uma maneira geral, não são unidos como categoria, né, Dani? E o interessante é que a gente vê que quem fica discutindo essas coisas são os coaches sem resultado. É a galera que tá presa lá no conhecimento, pelo conhecimento, sabe? Que é Master Coach 37, que nunca atendeu um cliente. Aí fica lá quebrando a cabeça, porque tem que regulamentar, tem que não sei o quê, tem que... Não, gente, pelo amor de Deus, vai cuidar dos atendimentos de vocês, vai atender, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, né? Que isso é muito, muito melhor, muito mais importante do que ficar discutindo essas coisas aí. É claro que quando não existe regulamentação nenhuma, existe uma regulamentação que é obrigatória, que sempre existe, até quando aparentemente não tem regulamentação nenhuma, que é a lei do mercado, né? Quando Sim, a profissionais ruins, eles vão acabar saindo do mercado porque eles acabam sendo desmascarados. Então, o dito coach que fala que vai promover a cura, que não tem nada a ver com coaching, ele vai acabar saindo do mercado porque as pessoas não vão pagar para ter o resultado que ele promete, sabe? Vão perceber que aquilo lá não é adequado, é charlatão, enfim. O próprio mercado acaba tirando essas pessoas de circulação, né, Dani? É exatamente assim. É igual na MTG, por exemplo, quando alguém vem perguntar, Dani, mas... eu vou ter resultado se eu entrar na MTG? Eu já respondo, olha, a MTG tem 4 anos de existência, a gente tem mais de 319 depoimentos, você pode conversar com as pessoas que estão na MTG, que já saíram da MTG, pergunta para elas como é que funciona, né? Isso tudo é isso que o Nando falou, lei do mercado, né? Quem é bom fica, quem é mais ou menos, quem é meia boca, acaba vazando, que é assim que acontece de fato. Então, para deixar bem claro, a gente vai continuar aqui passando por outras perguntas ligadas ao tema, mas criminalização do coaching no Brasil não tem base, não tem jeito, tá? Então desencuca com isso, como a Dani disse, vai fazer seus atendimentos, vai trabalhar para impactar a vida de cada vez mais pessoas, porque na pior das hipóteses, se tudo der errado, o coaching vai ser regulamentado. Se o coaching for regulamentado no Brasil, algo que não aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, que são regiões em que o coaching já está muito mais difundido e disseminado, né? Se isso acontecer, o máximo que você vai ter que ver é quais são os requisitos hoje para você ser um coach, e aí uma das formas... Daqui pra frente, e aí existem regras de transição, e agora uma das formas de se precaver é fazer o seu basicão, né? Porque também vamos combinar, um coach que nem formação nenhuma de coaching tem, ele realmente corre um risco de um dado momento falar, cadê o seu diploma? Até pelo próprio mercado, né? É incongruente, porque assim, se o cara não tem formação, ele tá atendendo sei lá como e tá gerando resultado, ele vai querer investir nele pra carreira dele ser alavancada, né? Não tem lógica. Essa discussão toda, ela acontece com quem não tá fazendo nada, com quem não tem resultado, quem não tem formação, não tem resultado, não tem nada, entendeu? E não tem mais o que fazer também. Nossa, mulher brava, né? O que é isso, né? Mas é porque esse tema me tira do sério, Nando. Vamos lá, agora eu passo um pouco panos quentes aqui, né? É relevante para quem não conhece o assunto e não assistiu o podcast. Mas aliás, fica o convite, se alguma pessoa, se você é coach, né, e ouvir mais alguém falando, vai ser crime o coach no Brasil, pede para assistir esse podcast, né? Que a pessoa, esse é um trabalho de educação que eu e a Dani estamos fazendo aqui, né? É impossível criminalizar o coaching no Brasil. Tá? Aí tem que rasgar a Constituição, rasgar o país, começar de novo para existir essa possibilidade.
E hoje, no máximo, ele vai ser regulamentado, só que não é prioridade para o país, não é prioridade para os nossos parlamentares. Tem muitas outras coisas relevantes. Reforma da Previdência que passou ali, e ainda tem outros pontos. Reforma tributária, né? Enfim, tem temas muito mais relevantes que o Congresso tem que trabalhar. Então, isso não é prioridade para eles, tá bom? E mesmo que fosse, seria no máximo regulamentado. Então, fechou essa parte, Chega né? desse assunto. E, Nando, agora todo mundo é coach, né? E aí, esses assuntos são relacionados, né? Porque uma das coisas que fizeram uma pessoa escrever que tinha que criminalizar o coaching e aí receber essa votação para começar essa discussão é que as pessoas nem entendem o que é coaching. Né? Nem entendem o que é coaching, o que é a metodologia coaching, e aí confundem tudo com coach. Hoje as pessoas acabam achando que coach pode ser qualquer coisa, que é autoajuda. Sim. Né? E, na verdade, pessoas que são formadas em coaching, atendem coaching, com a metodologia, que fazem coaching, que são coaches, elas são raridade ainda no nosso país. Sabe, a última pesquisa séria que eu vi sobre esse assunto, ela é de 2016, né, e do ICF, né, e aí agora eu vou falar no meu inglês goianês, né, do International Coaching Federation, acho que é isso, né? Arrasou. Que seria mais ou menos Federação Internacional de Coaching, tá? Foi uma pesquisa mais ou menos, não, é isso mesmo. Momento bullying. Então, o ICF fez essa pesquisa em 2016, uma em 2010 e outra de 2016. E o que eu lembro aqui de cabeça, o dado, né, era que no Brasil, na América Latina, não só no Brasil, na América Latina, a proporção de coaches para cada 1 milhão de habitantes era de apenas 4,4. Por que eu estou dizendo apenas 4,4? Porque nos mercados mais maduros de coaching, como nos Estados Unidos e a Europa, né, a parte ocidental, a proporção é de 44, 46 coaches para cada 1 milhão de habitantes. Né? Então, assim, existe um potencial ainda muito grande. E claro que existem muitas pessoas que formam em coaching, mas apenas para conhecer a metodologia, não para atender no dia a dia, né? Então, assim, o Brasil está só assim, engatinhando no mercado de coaching. Tá longe de falar em algo perto de saturação, de que está esgotado, que agora todo mundo é coach. Não, isso daí é só uma expressão que ficou na moda, né? Agora todo mundo é coach. Não, agora todo mundo é um monte de coisa. Agora coach poucos tem no Brasil. Tem muito médico, muito engenheiro, muito advogado. Aliás, advogado tem demais. Advogado, né? Tem muito. E é por isso que a gente não é advogado também, né? Não é não. Estamos contribuindo. A gente não tem talento mesmo pra coisa. Vamos admitir, né? A gente nasceu pra ajudar os coaches mesmo. Para ajudar os mentores, porque esse negócio de direito não é pra gente, mas é claro que a gente respeita aí todos os advogados. E diga-se de passagem, pode chegar um dia assim que a gente vai ter muito coach, muitos coaches no Brasil, e assim como nós temos muitos advogados, proporcionalmente sim, o Brasil ele forma muito mais advogados e tem muitos advogados, só que e aí todo mundo ganha bem, ganha dinheiro? Não. Ganham quem? Assim como médico e qualquer outra profissão, os que se destacam mais, né? Os que conseguem gerar mais resultado para os seus clientes. Então é isso que vai acontecer também com o coaching. Os que estão gerando mais resultados, que conseguem mais depoimentos, né? Que conseguem mostrar realmente que fazem a diferença na vida dos seus clientes, esses têm mercado para daqui 100 anos. E você falou a palavra principal, resultado. Sabe? Se você gera resultado com o seu trabalho, pode ter certeza que você vai crescer. Porque se tem um monte de gente que está fazendo errado e você está fazendo certo, né, as pessoas vão procurar quem? O bom profissional. E sempre me perguntam, Nando, é difícil viver de coaching, né? Como é que eu faço? Parece que é muito complicado. E sim, é muito difícil viver de coaching, tá? Se você fica por aí vendendo coaching, falando só da metodologia, falando que você é coach disso, coach daquilo, e sem explicar qual é o problema que você resolve de fato, vai ser muito difícil você conseguir viver do que você ama. Coaching é uma metodologia. É uma metodologia que você pode utilizar para ajudar pessoas a pensar, agir diferente, assim como existem muitas outras.
Então é muito mais fácil viver de emagrecimento, viver de resolver questões de relacionamento, de ajudar a alavancar a carreira. Esse tipo de coisa é muito mais simples do que viver de coaching. Você não precisa viver da metodologia. É aí que tá o bug. No final das contas, a expressão viver de coaching, né, passa-se esse pressuposto que a pessoa vai viver somente do atendimento de coaching. Mas o que, na nossa experiência, né, de anos de mentoria que a gente tem na MTG, é que as pessoas que trabalham com coaching e que misturaram o coaching com outras metodologias, essas que tiveram melhores resultados. Tá? E aí, reforçando o que já dissemos em outros podcasts, nós estamos dizendo que a pessoa que acabou de formar em coaching não tem que testar exclusivamente o coaching. Sim, tem que testar para ver como é que funciona, como é que é a metodologia, mas no final das contas, os que são considerados grandes coaches hoje no país, todos eles têm um negócio muito diversificado que não é exclusivamente de coaching. Eles não vivem de coaching. Vários produtos, vários serviços, trabalham com várias metodologias. Gente, é só observar, sabe? Observa. Observa o que as pessoas estão falando e o que elas estão fazendo. Qualquer coach bem sucedido hoje que você conhece, hoje eu me arrisco a dizer que qualquer ele não vive exclusivamente de coaching. E tá tudo bem, isso não é um problema, é só uma constatação. E para te deixar tranquilo que, então eu preciso só aplicar o coaching e aí essa é a minha nova vida. Não, você vai pegar todo o seu histórico e vai, com base no seu histórico, desenvolver o seu método que vai ter coaching também. Né? E é assim que a gente viu que na MTG os coaches mais bem-sucedidos, eles não aplicavam só coaching. Inclusive, eles aplicavam muito a mentoria, o mentoring, né? Exatamente. E então, misturar coaching e mentoring, quando tá bem claro para o cliente que é um método próprio, que não é exclusivamente coaching, tá tudo bem. E até é recomendável, né? É recomendável. E, por exemplo, né, a pessoa é especialista em finanças, tem um super know-how, né? Já trabalhou em várias empresas, já mexeu com planilhas mega complexas. Aí ela tá trabalhando como coach financeiro, né? Aí chega num determinado momento do processo que a pessoa tá lá, né? Se transformando, pensando, agindo diferente, cumprindo plano de ação, fazendo tudo que a gente sabe que acontece no processo de coaching. Aí a pessoa vira e fala, não, mas peraí, eu queria que você me ajudasse com essa planilha aqui, tem como você me ajudar? Sabe, eu sei que você é especialista, eu sei que você entende muito disso, eu não tô conseguindo me organizar. Tem como você sentar aqui comigo, fazer a planilha junto comigo e tal? Por que não? Por que não? Se é algo que você consegue fazer, que você já fez pra você fez pra um monte de gente. Por que você não pode ajudar o seu coach? É só deixar claro pra ele que aquilo não é coaching. Hoje eu vou sim te ajudar a fazer sua planilha, vou te explicar como é que funciona, vou entrar numa área muito mais técnica, mas que é do meu domínio também, é onde eu posso te mentorar, porque eu já tive muito resultado, já gerei muito resultado para outras pessoas e tenho como te ajudar com isso também. É só deixar claro que isso não é coaching se você estiver trabalhando principalmente com essa metodologia. Né? Então, assim, não é questão de pode misturar, fazer uma salada e virar um peteco. Não, você pode sim, você deve explicar para as pessoas quais são as metodologias que você utiliza. E é muito legal você separar, isso aqui que eu tô fazendo é pergunta de coaching, isso aqui que eu tô fazendo é uma ferramenta de coaching. Não, isso aqui é mentoria. É só uma questão de deixar tudo muito transparente. Aliás, Dani, pegando um gancho aí no que você falou, as pessoas hoje, um dos motivos, né, voltando ao assunto inicial lá da criminalização do coaching, é porque o termo coach, ele acaba sendo um pouco amplo. Ele é top, né? Aí todo mundo quer pegar. Para a maioria das pessoas, porque existe, o termo coach em inglês, a tradução é treinador. Inclusive, se você vai acompanhar uma transmissão internacional de futebol, de vôlei, aí você vê o nome da pessoa lá e fala coach. Né? E aí, esse treinador aí, na verdade, não é o coaching metodologia, né? Que você, através da metodologia do coaching, fazendo perguntas reflexivas, perguntas que façam a pessoa refletir e chegar ao resultado que ela pretende, isso é a metodologia coaching. Né? A outra coisa é o coach treinador, que é esse que já tem experiência naquilo ali. Né? Esse coach treinador, ele atua muito mais como mentor. Né, Dani? É o mentor. Assim como tem muito coach por aí atuando como mentor e sem ter essa clareza. É isso que a gente está tentando corrigir, sabe? Educar o mercado, educar
os coaches, né, para essa possibilidade de trabalhar também com mentoria, porque, gente, é maravilhoso, é a melhor profissão do mundo, tá? É ser mentor. Por quê? Porque você está compartilhando algo que você já fez, que você faz todos os dias, onde você tem muita experiência prática, já gerou resultado para você, pelo menos para você, muitas vezes para outras pessoas também. É muito simples, né, Nando? Sim, com certeza. E aí vem a questão também, né? Já que é um mercado tão novo e já é um mercado mais desenvolvido nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, Dani Teixeira, quanto ganha um coach bem-sucedido? E aí, diga-se de passagem, um coach bem-sucedido que aplica outras metodologias além do coaching, né? Boa, ainda bem que você falou. Um coach bem-sucedido no Brasil, que trabalha com atendimento individual, ele só trabalha no 1 a 1, né? Esse cara, ele ganha, em média, por mês, 15 mil reais, tá? E pode ganhar um pouquinho mais, pode ganhar um pouquinho menos, mas é essa a realidade do coach bem-sucedido. Agora, quando o coach trabalha com grupos, aí a coisa melhora, entendeu? Aí ele pode faturar muito mais, né? A gente já mentorou coaches que faturam 50 mil por mês trabalhando com grupos. Então aí realmente existe uma escala, né? E como o Nando falou, não só utilizando coaching, usando a metodologia que ele tiver estudado, né? Ele vai criar o método dele, vai falar com um público específico e vai se tornar uma referência naquilo. Ele vai ser muito bem remunerado, que é algo natural, um processo natural. E muitos coaches têm produtos digitais também, o que aí leva, né? Aí é uma das formas de escalar o negócio, né? Sim. Você tem um produto digital... Porque você não depende da sua hora. E inclusive um produto digital que aplique, sim, técnicas de coaching ali para a pessoa conseguir dar os seus primeiros passos tendo um acompanhamento, mas um acompanhamento através do produto. Ali você também pode responder, ter um acompanhamento menor que não é típico de sessões de coaching presencial, como a Dani disse, otimiza o tempo quando você tem um produto digital. É uma das formas de escalar o negócio, né? E agora, assim, a Dani disse 15 mil por mês. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não estamos dizendo que todo coach ganha 15 mil por mês. Tá bom? A maioria não ganha nada, tá? Exatamente. A maioria ganha R$0. Por quê? Porque fica estudando, fazendo um monte de curso teórico e não coloca nada em prática, atendendo pro bono, né? E aí essa pessoa não vai ganhar nada mesmo, não. Vou mudar a pergunta aqui agora, então, só para fazer dar essa atenção para não passar a impressão que a gente está dizendo que todo coach é bem sucedido, né? Não. Quanto ganha um coach em início de carreira normalmente? Um coach em início de carreira, ele vai fazer processos cobrando de R$1.500 a R$5.000. Nossa, Dani, R$5.000 logo de cara? Sim, logo de cara. Eu já mentorei vários coaches que começaram cobrando R$5.000. É tudo uma questão de autoconfiança, de ter o posicionamento muito claro, se fazer entender pelas pessoas, porque se a pessoa sabe que você resolve o problema X e ela tem o problema X, ela vai querer te pagar. E pouco importa qual é a metodologia que você está utilizando, ela quer resolver o problema dela. É isso, né? Então, assim, a pessoa, quando está começando a carreira, ela vai ter um cliente nessa faixa de preço, vai ter 2, vai ter 3, e assim ela vai crescendo aos poucos. Top! E então, assim, no final das contas, retomando ao tema inicial que a gente estava falando sobre a criminalização do coaching... de novo! Né? Mas é só para fazer uma finalização aqui, né? No final das contas, o que a gente tem que lutar é para ter cada vez, assim, ter mais resultado, assim, se capacitar e entrar em ação para trazer mais resultado para o seu cliente. Porque quanto mais a gente focar nisso, menos assuntos secundários como essa criminalização, né, que para quem está de fora pode parecer relevante, mas a gente já desmistificou, ele não é relevante. Então, assim, trabalhe, tenha resultados, né, traga resultados, assim, ter resultado tanto profissional, mas principalmente trazendo resultado também para o seu cliente. É assim que a gente vai conseguir transformar o mercado de coaching no Brasil e amadurecer esse mercado, que ainda está só começando, né? Existe ainda muita desinformação e, no final das contas,
Claro que não é o ideal, mas um dos pontos positivos para quem quer trabalhar com coaching de tanta desinformação é que o assunto ele continua sendo discutido, né? Então, já viu aquela expressão de falem mal, mas falem de mim? Óbvio que o ideal é falar bem, falar de você, né? Mas quanto mais batem no coaching, mais ele fica forte. Né? E isso a gente vê na mídia, não só em relação ao coaching, mas qualquer assunto. Quando existe alguma polêmica em torno desse assunto, ele leva à discussão e as pessoas acabam querendo saber mais desse assunto. Né? Então, E deixa eu aproveitar, né, o tema aqui para fazer um pedido para você que está assistindo esse podcast e ouvindo, né, dependendo da plataforma. Não se transforme num hater do seu próprio mercado. Não tem por que você ficar falando mal de coaching, de outras metodologias que os coaches utilizam e de outros coaches também, sabe? Assim, usa essa energia aí para atender, para gerar resultado para você, para outras pessoas e não para ficar discutindo bobagem e principalmente para ficar falando mal do seu próprio mercado. Se você fez uma formação em coaching, você não atuou, você não teve resultado e se você quer ter mais resultado, começa a andar com quem tá tendo, vai entender como é que funciona de fato, ao invés de ficar só falando mal. Isso não adianta, não resolve nada, nem a sua vida, e só prejudica o mercado. A grande maioria das pessoas que falam mal do coaching no Brasil nem sabem o que é coaching. Né? Incluindo a pessoa... outra parte é coach que não tem resultado, que não devia nunca estar falando mal da profissão dele. Incluindo a pessoa que nem sabe o que é coach, incluindo a pessoa que fez lá no início que a gente falou a proposta de discussão legislativa falando para criminalizar o coaching. Né? A descrição dele não tinha nada a ver com coaching. Tá bom? Então, claro, o que nós queremos, né, e aí sim, isso eu concordo, a Dani concorda, é que as pessoas tenham mais clareza sobre os serviços que elas estão contratando, sobre os resultados que elas vão ter com coaching ou qualquer outra metodologia. A gente não quer ser enganado, a gente não quer ser passado para trás. E sim, isso não tem nada a ver com coaching, tem a ver com caráter, tem a ver com os desejos básicos, valores do ser humano, tá bom? Então, resolvido o assunto, nada de criminalizar o coaching, bora trabalhar, bora fazer resultado acontecer para você mesmo e para os seus clientes, que com certeza a gente vai chegar muito mais longe assim. Beleza? É isso aí, foi mais light do que eu imaginava, porque como eu falei desde o início, não gosto desse tema, acho uma bobagem ficar conversando sobre criminalização do coaching, mas é importante, né, conversar com quem não tem nem ideia, né, do que está acontecendo. Então, muito obrigada! Este foi mais um podcast Top das Galáxias. A gente se encontra no próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau, tchau!